Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início à reunião pública que tem como objetivo debater a situação das barragens das mineradoras de Corumbá, e nós aprovamos um requerimento de nossa autoria no plenário da Assembleia Legislativa, convidando para esta reunião o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, e neste convite nós solicitamos que ele fizesse uma exposição das condições de segurança destas barragens que estão localizadas ali no coração do Pantanal sul-mato-grossense. Nós temos acompanhado toda a situação que aconteceu no estado de Minas Gerais, primeiro em Mariana e depois em Brumadinho, mais recentemente, em que o rompimento das barragens de contenção de rejeitos das mineradoras causou um transtorno imenso para famílias que vivem naquelas localidades, mas também para o meio ambiente. Talvez nós tenhamos ainda que conviver com aquela situação por muitos anos. Nós estamos acompanhando a situação de Brumadinho, onde ainda muitas pessoas estão desaparecidas, muitos corpos já foram encontrados, removidos, mas muitas pessoas ainda estão desaparecidas, e a situação do meio ambiente lastimável, uma vez que aquela lama ela atingiu rios que abasteciam cidades e também toda aquela área imensa, né, que era, na verdade, assim, o meio de sobrevivência, de sustento daquelas famílias que viviam naquela região. Nós não queremos que um acidente semelhante, né, aconteça aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, a Assembleia Legislativa, que tem a prerrogativa, né, de fiscalizar as ações do governo, acompanhar as ações do governo do estado, ela tem que cumprir com o seu papel e fazer a sua parte, trazendo para esta Casa de Leis este debate e também solicitando do governo do estado as ações, né, que estão sendo feitas com esse objetivo de garantir segurança para as famílias e também para o meio ambiente na cidade de Corumbá. Eu gostaria de convidar, então, para esta nossa reunião, que fizesse parte conosco aqui da mesa o secretário Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Também gostaria de chamar o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fábio Catarinelli, coordenador estadual da Defesa Civil. Também o senhor Ricardo Éboli, diretor-presidente do IMASUL. E o nosso colega deputado estadual, professor Rinaldo. Gostaria de agradecer a presença do secretário, que prontamente atendeu ao convite da Assembleia Legislativa, e agradecer a presença do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do diretor-presidente do IMASUL, agradecer a presença do nosso colega deputado
professor Rinaldo, e a presença de todas as pessoas que vieram aqui acompanhar esta reunião. Como eu disse na abertura, o objetivo é divulgar as ações que o governo do estado tem desenvolvido no sentido de dar uma resposta para a sociedade do Mato Grosso do Sul sobre as condições das barragens de contenção dos rejeitos das mineradoras em Corumbá. Nós vamos passar inicialmente a palavra para o secretário Jaime Verruc e, em seguida, nós vamos ouvir os demais componentes da mesa e, num segundo momento, vamos abrir para possíveis questionamentos que as pessoas que estão acompanhando a nossa reunião queiram fazer aos componentes da mesa. Então, com a palavra, secretário Jaime Verruc. Obrigado. Quero, em primeiro lugar, aqui cumprimentá-lo, deputado Pedro Kemp, pela iniciativa, né? Eu acho que o senhor relatou muito bem a grande preocupação. Nós tivemos aí 2 situações extremamente graves, com perdas de vidas significativas, né? Primeiro, Mariana. Eu acho que todos nós achávamos que não se repetiria, depois de Mariana, da gravidade que foi a situação de Mariana, e se repetiu, levando ainda mais vidas na questão de Brumadinho, né? E além de outras situações que nós já temos no país em relação à questão das barragens de mineração. E nós, já no primeiro acidente, quando ocorreu o acidente Mariana, o governo do estado solicitou, o Ricardo Eble, presidente do Masul, coordenou essa equipe para que a gente pudesse fazer uma vistoria, né, em relação àquela situação já anterior. Quando aconteceu o acidente de Mariana, o governo do estado imediatamente, no final de semana, as equipes já começaram a se mobilizar para que a gente pudesse entender o que está acontecendo e, como o senhor bem colocou, qual é a nossa preocupação hoje? Que isso não aconteça aqui. Eu acho que toda essa discussão é que nós tenhamos a certeza que a gente possa falar à população sul-mato-grossense que esse fato não ocorra aqui no estado. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. E, para isso, nós precisamos tomar medidas de precaução, medidas de avaliação, medidas de fiscalização, né? O plano de emergência, e está aqui o coronel Fábio, que já depois vai relatar aí todo o trabalho que está sendo feito em relação aos planos de emergência, às avaliações. E o governo federal também já tomou algumas medidas que depois que o Ricardo Eble apresentar, a gente vai relatar um pouquinho sobre a questão da desativação das barragens que são colocadas a montante, né? O Eble vai explicar aqui que tem a barragem especificamente do Gregório, não é uma barragem a montante, é uma barragem com nível de segurança maior do que essa a montante, que já está sendo desabilitada, a norma da agência, agora a Agência Nacional de Mineração. E lembrando a todos os senhores que quem faz a fiscalização e os relatórios são encaminhados à Agência Nacional de Mineração. O antigo DNPM é que é responsável por fazer a fiscalização da segurança de barragem. E as empresas mandam, a cada trimestre, um relatório de estabilidade das barragens. E foi, eu acho que aí que preocupou a todos, porque os relatórios de Brumadinho foram todos enviados como relatórios que havia estabilidade nessas barragens, e não foi o que nós vimos, né? E infelizmente veio acontecer o desastre. Então, existe esse documento, existe essa avaliação, mas no caso de Brumadinho isso não funcionou. Então, a Agência Nacional de Mineração está fazendo o cronograma de fiscalizações e já um cronograma para uma instrução normativa de desativação, caso sejam barragens a montante, né? Aquelas que não for, tem que fazer a alteração da retirada abaixo da barragem. No caso aqui do Mato Grosso do Sul, tem alguns itens que são viveiros e tal. Ainda bem, nós não temos refeitórios, não temos áreas administrativas, mas nós temos algumas populações abaixo dessas barragens. Então, isso também está sendo avaliado. E no caso do licenciamento, no caso especificamente das mineradoras Vetorial e Vale, em Corumbá, o licenciamento é feito pelo IBAMA. Então, o IBAMA tem acompanhado todas as condicionantes desses licenciamentos, e toda essa documentação foi reunida num grupo técnico, que eu vou pedir depois ao Eble que passe. Então, a ideia, deputado, é que o nosso diretor-presidente do Masul, Ricardo Eble, faça uma apresentação daquilo que foi evidenciado lá. O conjunto, o Ministério Público Federal nos acompanhou, o Ministério Público Estadual, ele vai apresentar aqui quais as entidades que acompanharam esse processo e quais foram as medidas e as documentações já solicitadas a essas empresas, especificamente na área da mineração. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Então,
Então, vamos passar a palavra para o diretor, presidente do IMASU, Ricardo Éboli, para fazer a sua exposição. Ok, bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite aí do deputado Pedro Kemp, externar os cumprimentos ao nosso secretário Jaime, aos deputados Felipe e deputado Rinaldo, e além do colega de força-tarefa, tenente-coronel Catarinelli. Logo quando nós tivemos o acidente de Brumadinho, que foi numa sexta-feira, 12h20, na segunda-feira, o secretário Jaime nos determinou que fizéssemos uma força-tarefa ao município de Corumbá. Nós organizamos essa força-tarefa com vários órgãos, instituições que têm nas suas atribuições institucionais algum tipo de interface com a questão da mineração, como também das barragens. Como é que a gente... Você fica em pé, isso. Aí fica bom. Obrigado. Então, nós constituímos esse grupo, né, na segunda-feira, após o acidente de Brumadinho. Fomos a Corumbá, fizemos 2 reuniões, uma com a empresa Vale e a outra com a empresa Vetorial. Né? Nessas reuniões, nós recebemos documentos, informações de como é feito as inspeções dessas barragens. Num primeiro momento, falaram-se que tinham 16 barragens. Na verdade, é importante destacar que existem bacias de escavação e existem barragens. Então, nós constatamos a existência de 4 barragens com algum tipo de risco, né? Não é algum tipo de risco, corrigindo, algum tipo de dano pelo tamanho. A capacidade de armazenamento dessas barragens é que também dá um dos critérios da matriz de nível de dano potencial associado. Então, o grupo de trabalho foram essas 11 instituições, o IMASU, Prefeitura, Defesa Civil do Estado e do município, o Corpo de Bombeiros, o CREA, a Polícia Militar Ambiental, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a SUDECO, a Associação de Engenheiros de Corumbá e a Assembleia Legislativa, com a presença do deputado Felipe Orro, também nos acompanhou. Foram fiscalizadas a empresa Vale e a empresa Vetorial Mineração. As mineradoras em Corumbá, elas operam em dois complexos de morraria. Uma na morraria do Urucum, onde está a barragem sul da mina Laís do grupo Vetorial, e da Vale a barragem 6, que é uma barragem, inclusive, que está desativada. Atualmente, a Vale, na mina Urucum, ela não está em plena produção de minério de ferro. Ela está produzindo apenas minério de manganês. E a produção de manganês é uma produção muito pequena, né, comparado com a exploração de minério de ferro. Hoje, praticamente, quase toda a produção de minério de ferro de Corumbá está na morraria de Santa Cruz, que é conhecida, para os que conhecem a região lá, como a região de Maria Coelho. Então, acima está a barragem Gregório, a barragem Gregório da Vale, ela tem uma capacidade de armazenamento... Tá. Ricardo, a Maria Coelho está onde?
é uma região, como se fosse um distrito semelhante ao de Albuquerque, né? Existe a região de Maria Coelho, como existe a região de Urucum. O início de toda a exploração mineral lá em Corumbá foi na região de Urucum, ocupada pelos ingleses. Nessas morrarias, a Vale não está operando, só a mineração de manganês, que é um dos manganeses mais ricos que nós temos no mundo. Porém, a Vetorial, ela opera essa barragem sul nessa morraria do Urucum. Essa barragem 6, ela era uma barragem que foi construída pela antiga mineradora MMX. Então, é um processo de arrendamento comercial em que a Vetorial fez com a MMX. E essa barragem está em operação num processo de ampliação. Como vocês podem... Opa! Deixa eu voltar aqui. Como vocês podem observar, essa barragem aqui, ela tem um trecho branco aqui. Isso aqui é a primeira construção do talude, né? A barragem, ela é escorada de forma natural pela morraria, né? Ela vai até aqui. Essa é uma barragem de 9 milhões de metros cúbicos. O que quer dizer isso? Brumadinho eram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Aqui já foi feito um alteamento, que é essa parte aqui. Esse alteamento feito aqui foi um alteamento de eixo central, porque é mais econômico você fazer alteamentos do que você fazer um processo quando atinge um nível determinado de depósito. Ao invés de você fazer a limpeza disso, tirar esse rejeito e continuar o processo produtivo, as empresas, isso não só em Corumbá, elas têm como estratégia o alteamento aqui. Estavam sendo tiradas dessa barragem Gregório 800 mil metros cúbicos de rejeito de minério, com uma operação financeira estimada em torno de 4 milhões de reais. Você faz, com muito menos de 4 milhões de reais, um alteamento aqui. Então, seria todo ano um custo operacional grande para uma empresa para ficar removendo esse rejeito de minério. E, em muitos lugares, você não tem para onde levar esse rejeito de minério. Se alguém que vai para Corumbá, passa ali na BR-262, quase 20 quilômetros chegando de Corumbá, você observa montes à direita de quem vai desse rejeito de minério retirado da Vale lá da operação. E, inclusive, nós, à época, quando estávamos à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente lá, nós fizemos uma solicitação ao Ministério Público Estadual para que pudesse ser utilizado esses rejeitos de minério em algumas estradas vicinais, principalmente que ligam escolas de assentamentos rurais. E aí foi identificado que não seria tão viável por conta de algum tipo de problema de toxicidade. Isso é questionável. Então, ficam essas montanhas de minério lá. E aqui, essa barragem sul da Mina Laís, do Grupo Vetorial, em que já foi feito um alteamento. Aqui também estão partindo para o segundo alteamento. Vou ver se... Esse alteamento aqui, ele é o mais comum feito no Brasil pelas mineradoras, que é o alteamento a montante. Você tem 3 tipos de alteamento para ampliar a capacidade de armazenamento de barragem. Um é o alteamento a montante, que é o mais comum. O outro é o alteamento de eixo central, onde você utiliza a própria estrutura superior da crista da barragem para fazer esse alteamento. E o outro é a jusante, seria daqui para baixo, na direção aqui. Então, você pode
ou subir aqui, ou subir para dentro, ou para fora. E o nível de segurança e custos são diferentes nisso aí. Então, nós recebemos informações, né? Cada instituição e órgão, eles atuaram muito na linha específica, né? Ninguém foi na linha do outro. Então, nós, meio ambiente, a gente coordenou, fomos na questão ambiental. O Catarinelli, junto com o Isaac, eles foram na questão da segurança, né? De todo o contexto de uma eventual ruptura do que poderia acontecer. Então, a barragem do Gregório, da Vale, né, ela tem uma coisa que nos chamou a atenção, que ela possui uma especialista em segurança de barragem, que geralmente no mercado brasileiro é o pessoal da geotecnia. Não há muitos especialistas em barragens, talvez isso seja um motivo de contratação de empresas especializadas em segurança de barragens. E nós temos aqui no nosso estado uma situação que nosso estado não é um estado mineral, né? Então, não há uma demanda de mercado de trabalho por esses especialistas. E, com isso, a maioria dos que compõem a força de trabalho em Mato Grosso do Sul, eles advêm de outras regiões do Brasil, tradicionalmente minerárias, no caso, Minas Gerais. Nesse dia lá, que nós tivemos 5 ex-funcionários da Vale que trabalharam em Corumbá faleceram em Brumadinho. Então, foi uma situação bastante delicada nisso aí. Ela é composta, uma barragem, a gente tem 2 tipos de forma de inspeção. Uma é a forma de inspeção visual e a outra é através de equipamentos. É um somatório dessas informações que a gente vai poder dizer o nível de segurança de estrutura que está uma barragem. Então, no caso lá de Brumadinho, tem-se uma tese, pelo menos o que há noticiado, que as questões visuais não estavam acontecendo conforme o protocolo. Discute-se muito no Brasil, no momento, se esse protocolo é o mais adequado ou não. Agora, não adianta ter um protocolo adequado se você não tem profissionais comprometidos com essas inspeções, né? E o monitoramento através de piezômetros e ínas que são instalados dentro dos corpos dessas barragens. Você compila os dados técnicos com as informações visuais e aí você vê como é que está a característica da barragem. Existem normativas próprias no Brasil, inclusive leis, né? Como o próprio secretário falou, a Agência Nacional de Mineração é o órgão responsável por atestar se uma barragem é segura ou não, né? É importante esclarecer que nenhum dos órgãos integrantes dessa força-tarefa, eles têm a responsabilidade institucional de atestar se uma barragem está segura ou insegura. Nós fizemos, como poderia dizer, nós fizemos as inspeções preliminares nisso. Quando, analogamente falando, quando uma pessoa está suspeita de uma fratura óssea, você, num primeiro momento, você tenta identificar se há alguma anomalia visual. Num segundo momento, você busca um raio-x e não constatando e ainda perdurando a sintomatologia, você vai para a ressonância, você vai para a tomografia. Então, nós fizemos inspeções visuais para fim de identificar, um primeiro momento, o estado dessas barragens. A Vale possui um plano de ação de emergência, né? Isso é uma situação, num caso de eventual ruptura, para onde iriam as pequenas, os moradores ali da região. Em 2018, eles fizeram, a Vale, um simulado para testar o nível de eficiência desse plano de ação emergencial. E também tem auditorias técnicas anuais feitas por empresas
especializadas. O estudo de Daybreak é que simula a mancha de inundação do rejeito. É um estudo computadorizado em que você, num eventual rompimento, por onde essa mancha caminharia, o que ela atingiria, em quanto tempo isso aconteceria e a distância que ela chegaria. No caso dessa barragem de Gregório, ela mancha chegaria a 10 quilômetros, e o que isso quer dizer? Quer dizer que existem pequenas propriedades rurais que possam ser afetadas. A gente nunca sabe, num eventual rompimento, o horário de rompimento. A fatalidade de Brumadinho foi no horário do almoço. Então, o refeitório estava cheio de funcionários lá da Vale, numa situação que hoje a gente diz que foi construída abaixo da barragem, né? Isso nós detectamos que lá em Corumbá nós não verificamos nenhuma estrutura administrativa nessas barragens da Vale construídas a jusante. Então, quer dizer, você pode ter uma ruptura e ter gente passando, né? Nós temos uma situação lá dessa barragem de Gregório e também a barragem de Monjolinho, lá nessa região de Maria Coelho, em que nós temos 2 balneários que funcionam com um nível elevado de pessoas aos finais de semana, né? Chegando aproximadamente a 600 pessoas. Então, isso foi questionado às empresas como seria uma eventual ruptura no final de semana, como é que seria essa rota de fuga dessas pessoas. Esse Daybreak, esses 10 quilômetros, ele chega na BR-262 com aproximadamente 3 centímetros, né? A BR-262, ela indo do trecho da ponte de Porto Morrinho a Corumbá, ela, de um lado direito, ela margeia a parte montanhosa e alta e, portanto, não inundável no Pantanal, e do lado esquerdo, ela margeia parte da Baía do Jacadigo, que é uma baía que sofre influência de pulso de inundação do Pantanal. Então, num eventual rompimento, se você tem, num momento de cheia no Pantanal, você poderia ter mais facilidade desses rejeitos ao chegarem, e aí chegariam em pequenas proporções, de serem diluídos por essa água de inundação e adentrarem no sistema daquela biodiversidade toda ali do pulso de inundação. Porém, segundo os estudos de Daybreak, chegaria com 3 centímetros ali na rodovia BR-262. Isso quer dizer que não teria um impacto imediato, né, como foi a situação lá de Brumadinho, no rio Paraopeba. Isso não quer dizer que, ao longo dos anos, essa água esses minérios seriam diluídos pela própria força da chuva, como também de futuras surgências de água do córrego Piraputangas, que seria, no primeiro momento, totalmente soterrado, uma situação de calamidade ambiental, né? Mas, ao longo do tempo, a gente acredita, e a natureza é muito sábia, que iria se recuperando. Esse córrego deságua no rio Paraguai, né? Ele deságua na Baía do Jacadigo, né? São córregos que nascem desde a Morraria do Urucum, é o córrego Urucum, Arigolândia, São Domingos e o Piraputangas, que eles desaguam nessa Baía do Jacadigo. Esse Piraputangas, ele seria totalmente soterrado, né? Porque a mancha de inundação, ela na parte plana, né? Com a força que ela vem, seria, não sobraria nada desse córrego. Mas a gente acredita que
Hoje, se vocês observarem o Córrego do Feijão, você vê uma pequena lâmina d'água muito rasa na superfície do rejeito, né? Se a Baía do Jacadigo tivesse... Mas não chega na Baía do Jacadigo. Seria uma situação de enchente bastante grande que a gente ainda não detectou. Uma outra coisa importante que falavam-se a respeito da cidade de Corumbá, os moradores de Corumbá, até agora no Carnaval. Mas e aí, esses rejeitos de minério, pode estourar a barragem e vir para cima de Corumbá e Ladaro? Não existe, a possibilidade é zero, não existe isso, né? O risco que tem a pessoa são algumas moradias de residências rurais que tem no entorno já próximo ao asfalto da BR-262. Tem um sistema de alerta do empreendimento, são compostos por sirenes instalados em pontos específicos e veículos dotados de buzina, né? E aí a gente sempre tem que refletir sobre essas questões ambientais, mas nunca acontece, né? Nós temos que sempre ter um compromisso, uma atenção muito grande, né? E o governo tem que exigir muito das empresas. Não é porque nunca acontece, não tem possibilidade de acontecer, porque o dia que acontecer, pode ninguém sobreviver, né? Como aconteceu lá em Brumadinho. O acionamento das sirenes são manuais, isso foi uma situação que a gente pontuou na reunião. Tipo, você vê, a estrutura administrativa lá de Brumadinho, ela não deu tempo de acionar as sirenes manuais. Então, tem que ter, da mesma forma que tem instrumentos no corpo da barragem, nós acreditamos que tem que ter um sistema que, quando começar, eventualmente, se der algum tipo de rachadura, algum tipo de infiltração, tem que ter uma tecnologia para avisar, né? Não pode ficar só na leitura manual. Você tem que ter um sistema de sensores que detectam qualquer tipo de anomalia, né? E isso ter uma sala de situação de acompanhamento disso. A barragem Pé da Serra, que é a B8, ela possui sinais de sulcos erosivos, porém sem afetar a estrutura do talude. Isso foi uma situação que a gente conversou, e aí é muito importante a gente não tirar conclusões preliminares, né? Precisa a gente estar presente para a gente ter uma opinião mais, uma opinião mais consolidada sobre o assunto, que são esses sulcos erosivos aqui. Nossa, mas esses sulcos erosivos, e daí? Esses sulcos erosivos, eles estão não fazendo parte da estrutura do talude. A estrutura do talude é esse verde que vai até aqui. Isso aqui, então, são rejeitos de minério que, ao longo dos anos, formaram uma própria estrutura protetiva do talude. Mas, quando você vê no primeiro momento, e aí alguns divulgam, nossa, a estrutura da barragem 8 está com um problema de erosão, né? Os problemas de erosão, na verdade, aqui não inclui. Isso aqui são rejeitos de minério de manganês, né? É uma barragem que está praticamente seca, vocês veem a altura do talude muito abaixo do nível de segurança recomendado, né? Aqui, essa foto aqui, nós tivemos sorte que nós pegamos esse monte de rejeito de minério que são tirados das barragens quando atinge a capacidade máxima de operação dessas barragens. E aqui vai se acumulando, então nós vamos ter duas morrarias. Uma que vai sair e vai dar lugar a essa. Então, esteticamente, isso, para uma cidade turística como Corumbá, você vai ver um morro, né, sem vegetação, sem nada, né, com uma possibilidade muito grande. Isso nós questionamos o Ministério Público, no sentido de que, como essas cidades no interior de Minas Gerais, que são secularmente
tem esse tipo de produto e não há notícias, né, de riscos à integridade da saúde das pessoas, né? Ainda mais que esses rejeitos de minério, a exploração mineral em Corumbá, ela não usa aditivos químicos para extrair maior quantidade de ferro, como tem em outras mineradoras em que o ferro ele tem mais dificuldade de se dissociar. A barragem do Gregório, válido, visualmente está em boas condições. Ah, mas está visualmente em boas condições. Visualmente está em boas condições. Quem vai ter condição de falar que está em perfeitas condições de segurança é a auditoria especializada nisso. Nós temos que colocar a barragem num túnel para fazer a ressonância e a tomografia para saber. Visualmente, não tem como você identificar, pois não? Geralmente é uma vez por ano, né, que as empresas têm. Isso é muito importante, né, que quando há uma situação como essa, primeiramente vão em cima dos órgãos responsáveis por isso. Tudo bem, tem que ir também, mas existe uma responsabilidade muito grande das empresas, né? Se você vai fazer um prédio aqui perto, né, você dá uma licença, esse prédio pode ser construído aqui. Agora, se o engenheiro, né, fez a fundação com uma estrutura boa, a manutenção da parte hidráulica e elétrica, isso não cabe aos governos. Cabe ao responsável pelo empreendimento que tem que acompanhar aquela obra a vida inteira. Como os empreendedores têm que acompanhar suas estruturas acessórias dos processos produtivos. Abaixo tem predominância de vegetação arbórea densa, né? Quer dizer, você não vê a jusante da barragem nenhum tipo de sulco erosivo nessa barragem do Gregório, que é essa barragem aí. Aqui está a linha do alteamento. Aqui é um extravasor de água. Se der uma chuva lá, decamilenar lá, que fala que poderia ser um dilúvio, essa água extravasaria por aqui. Aqui também tem o extravasor, onde a água sai. Isso aqui é uma estrada de acesso, né? E eles estavam fazendo a limpeza desses 800 mil metros cúbicos aqui, né? Então, toda a barragem ela é ancorada pela morraria na parte lateral. Então, a força gravitacional ocorre aqui. Aqui, essa parte aqui é essa parte aqui, que está sendo feita a limpeza. Aqui, essa parte aqui é essa parte aqui. Então, você tem um diagnóstico visual, você não vê como se fosse uma invernada de pasto pecuária. Nós não identificamos nessa barragem nenhum tipo de... O nível, olha a altura. Esses canos aqui, eles distribuem o rejeito de minério para que essa barragem, o minério, ele se eleve de forma homogênea ao longo de todas as ombreiras dessas barragens. Tá? Aqui a equipe. Aqui é um teste que a especialista de barragem fez. Ela tem um cabo com um sensor de umidade. Então, isso vai até o final da barragem. Esses ínas, eles são dispostos ao longo da barragem, na parte amontante e na parte ajusante. Se você tem um ína nessa parte ajusante com água, ou seja, a água já percorreu tudo isso aqui, né? No caso aqui, não tinha nenhum tipo de umidade, se passava a mão assim, era terra mesmo, né?
quando ela tirou esse equipamento. Essa é a barragem do Gregório, tá? Aqui, ó. Então, aqui foi feito o alteamento. Você vê, esse alteamento aqui, tá, desse talude, ele pegou o centro do talude anterior. Então, aqui tem um alteamento, o segundo alteamento e o terceiro alteamento dessa barragem Gregório. Então, ele pega o eixo central do talude anterior. O alteamento a montante, ele não pega esse eixo central, ele começa daqui para lá. Ele não usa essa estrutura aqui do eixo central do talude. E o ajusante imaginem tirando essa parte aqui e colocando daqui, usando essa parede do talude para subir. Aqui são os equipamentos que são colocados. Ali é onde extravasa a água se der uma chuva, um dilúvio. E agora a situação da outra empresa vetorial. Ela possui 2 minas em operação, a mina Laís, na barragem sul, que essa é no Morro de Urucum, ela está em operação, e a mina Monjolinho, que é a barragem B6. A barragem 6 possui uma capacidade de 150 mil metros cúbicos, isso é uma capacidade pequena, e a barragem sul possui capacidade de 800 mil metros cúbicos, e eles têm um pedido no IBAMA para aumentar para 1.090.000 metros cúbicos. Note que só uma limpeza da barragem de Gregório, que estava sendo feita de 800 mil metros cúbicos, é a capacidade toda dessa barragem sul da vetorial. Também fazem um procedimento protocolar, inspeção visual diária de cada barragem, talude, envio d'água, animais e arbustos. Essa barragem sul já tem um alteamento a montante, está licenciado, eles estavam num processo de construção desse alteamento, né? Também é feita por monitoramento eletrônico, é uma situação protocolar. A mancha dela se propaga por 8 quilômetros e atingiria 12 residências até ultrapassar a BR-262, daria 27 minutos, né? É uma situação interessante. A barragem de Gregório, ela possui 9 milhões de metros cúbicos, e essa barragem da vetorial, ela possui 800 mil metros cúbicos. A barragem da Gregório, da Vale, a mancha de inundação dela, pelo estudo do Dambreak, seriam 10 quilômetros. A barragem sul da vetorial seriam 8 quilômetros. É importante destacar que 10 quilômetros, né, em relação a 8, não é muito considerável, né, 20%. Porém, recebendo uma carga de 9 milhões de metros cúbicos, enquanto a outra receberia 800 mil metros cúbicos. Né? Essa é a barragem sul da empresa vetorial. A gente nota que aqui, esse nível, vamos ver se nessa outra foto aqui. Ó, essa barragem aqui é essa barragem aqui. A gente nota que a distribuição do rejeito, eles fazem isso de forma uniforme, justamente para haver uma homogeneização do nível da barragem e não ficar pontos mais altos onde forçaria mais a estrutura da barragem. Aqui, o que nos chamou a atenção é a altura, né, muito próximo do talude aqui, o nível disso, mas no processo de construção do alteamento a montante, justamente tem que fazer
é exatamente isso. Aqui é onde sai a água do extravasor da barragem, né? Quando o nível, vamos ver aqui, nesse ponto aqui existe o que comumente chamam de ladrão de água, né? Ladrão, como tem numa caixa d'água, é aqui uma estrutura de concreto. Essa água que, porventura, atingisse esse nível crítico aqui, ela entraria aqui, por essa caixa aqui, e sairia por aqui, extravasando aqui. O que nós notamos nesta barragem é que está saindo água aqui e não está entrando água pelo ladrão. Então, aqui tem uma infiltração no centro dessa barragem aqui, que foi uma situação que nos preocupou também. Aqui nós já estamos em outra barragem, já na morraria de Maria Coelho, Santa Cruz, da Vetorial, a barragem de Monjolinho, que é essa barragem aqui. Notem que isso aqui são todas bacias de escavação. Elas são escavadas e a própria estrutura da parede de terra que contém a força dessa água. Nós verificamos aqui movimentação de solo recente. Aqui, vocês reparem que aqui você vê que não tem grama, né? Aqui tem uma máquina aqui tem outra máquina aqui. Veja, aqui está gramado, né? E aqui não tem grama. Então, há situação de movimentação recente naquela data do dia 30 de janeiro que nós tivemos lá. Aqui é a máquina, uma máquina pesada, aqui em cima. A barragem é essa aqui. Aquela foto, a máquina está aqui, essa foto daqui e essa próxima daqui. Bom, então, o que a gente teve de recomendação? Tem que continuar o monitoramento, né? A necessidade de equipamento automático, como a gente falou, principalmente sensor para eventual sinal lá para as sirenes, na barragem do Gregório. O sistema de alarme também estava funcionando de forma manual. A necessidade de mais exercícios simulados por ano para testar a eficiência do plano de ação emergencial, né? E deixar a população preparada em caso de eventual rompimento, porque você nunca imagina que isso pode acontecer, mas como aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, né? Foi uma situação também que nós detectamos, é que os órgãos de defesa civil, o próprio Bombeiros, lá de Corumbá, não tem uma estrutura para atendimento de uma ruptura de uma barragem, porque geralmente são para problemas que ocorrem de forma urbana. Então, seria necessário investimento das próprias empresas numa estrutura para facilitar o trabalho do bombeiro e da defesa civil lá de Corumbá, porque seria uma situação excepcional, não rotineira nos atendimentos que essas duas instituições fazem lá em Corumbá. A possibilidade de fazer a limpeza do minério, não mais com a lavagem, com a utilização de água, e sim o beneficiamento a seco. Também foi uma possibilidade da gente desenvolver estudos lá em Corumbá. Criar um programa eficiente de comunicação social a fim de orientar a população da cidade e as regiões mais próximas, a fim de
evitar especulação, transtorno, como a gente foi abordado recentemente na rua, lá em Corumbá, querendo saber se tinha risco à cidade. A cidade de Corumbá e Ladário, o risco é zero, não existe. Uma outra situação que a gente perguntou é essa possibilidade de abalos sísmicos, né? Se tiver algum tremor de terra, como seria. Então, aprofundar esses estudos na região. Na barragem 6 de Monjolinho, providenciar cobertura vegetal, como a gente mostrou na foto, e a preocupação imediata é sanar aquela infiltração na barragem sul da Vetorial. E era mais ou menos isso aí que a gente tinha para apresentar para vocês de uma forma geral e superficial. Okay? Queria agradecer a exposição do diretor-presidente do IMASU, Ricardo Éboli. Quero aproveitar para agradecer também a presença do senhor Douglas Ramos, coordenador da Comissão de Meio Ambiente dos Juristas pela Democracia, senhor Rosinildo Oliveira, assessor parlamentar do deputado Herculano Borges, senhor Carlos Roboton, gestor de projetos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, da doutora Gisele Marques, coordenadora geral dos Juristas pela Democracia. Vou passar a palavra, neste momento, para o coronel Fábio Catarinelli, que é coordenador estadual da Defesa Civil. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Agradeço ao convite. Nós estivemos como Defesa Civil Estadual acompanhando essa vistoria da Força Tarefa lá em Corumbá, tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros. Qual que é o papel da Defesa Civil com relação à segurança de barragens? Pela legislação, a gente cita aí a Política Nacional de Segurança de Barragens, as resoluções que saíram posteriores, tanto hoje a ANM, resoluções da ANEEL, as resoluções, no caso do órgão ambiental aqui do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Meio Ambiente, a próprio IMASU. A Defesa Civil ela tem um papel com relação aos planos de contingência, né? Então, o empreendedor, quando a barragem ela é classificada como dano potencial associado alto, essa classificação se dá, existe uma matriz, né, para fazer essa classificação nas resoluções, mas ela basicamente se dá quando há estruturas a jusante da barragem. Então, se depois da barragem tem alguma estrutura, né, seja residência, seja estrada, é dano potencial associado alto. Então, quer dizer, se houver o rompimento da barragem, e no estudo, como o diretor-presidente do IMASU citou, né, o dam break, onde eles fazem a mancha de inundação, houver residências e estruturas ali, aí ela é DPA alto, né, dano potencial associado alto, aí há necessidade do empreendedor ele confeccionar um plano de ação de emergências. E aí, num segundo momento, as defesas civis dos municípios, né, no caso, o município, né, tem essa responsabilidade de confeccionar o plano de contingência, que seria uma aproximação do empreendedor com a comunidade e as possíveis agências de resposta a um rompimento de barragem que possam ser acionadas, né, num eventual aí rompimento de barragens. Então, seria trabalhado isso num plano de contingência que ele é avaliado num simulado, né, que é realizado, o ideal é que se realize pelo menos um simulado por ano, né? Então, nós estivemos acompanhando essa força-tarefa, confeccionamos um relatório, os apontamentos que o IMASU fez, os outros órgãos fez, nós também estivemos acompanhando e observamos isso também.
Mas com relação específica aos planos de ações de emergência, né, que seria, no caso da Defesa Civil. As barragens, elas apresentaram os planos de ações de emergência a vetorial, né? Nós vemos aqui a barragem sul, a barragem... também nós temos as duas barragens a pé da serra e a barragem do Gregório, apresentaram um plano de ação de emergência. Eu citei alguns apontamentos aqui nesse plano. Uma coisa que até nas reuniões nós citamos lá, junto à reunião da vetorial, foi colocado a questão de lançar para os órgãos públicos da região a responsabilidade da evacuação da população, no caso de um rompimento. Isso acaba sendo um pouquinho contrário ao que a legislação fala, que fica de responsabilidade do empreendedor 10 quilômetros da mancha desse dam break, a evacuação da população. E a questão também algo que a gente citou bastante, até a convite do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, estamos também passando alguns apontamentos sobre a questão do Corpo de Bombeiros, a necessidade também do Corpo de Bombeiros ele integrar a inspeção de segurança de barragens, né? Hoje, a gente viu aquela situação de Brumadinho, né? O importantíssimo trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na busca e salvamento das pessoas nesse desastre, mas na legislação não existe a participação efetiva do Corpo de Bombeiros na fiscalização da segurança de barragens. E aí o apontamento que eu faço que é importante que a corporação ela esteja inserida não somente no resgate e na busca e salvamento, como já estão inseridos, mas principalmente também na questão da inspeção de segurança de barragens. Na legislação atual do Mato Grosso do Sul, a Lei 4335, que é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e outros riscos, há a possibilidade, através da Comissão Especial de Avaliação, de confecção de normas técnicas que não sejam concorrentes com as que já existem, para que o bombeiro tenha também alguma participação na inspeção de segurança de barragens. Eu acho isso importante frisar, né, para que haja essa participação efetiva também da corporação na questão da inspeção de segurança de barragens, né? Com relação à Defesa Civil, como o secretário, como o diretor-presidente do IMASU citou, né, é importante também investimentos na Defesa Civil dos municípios, né, que fica a cargo da prefeitura, né, dos municípios, a responsabilidade da confecção dos planos de contingência, né, e isso gera, para se fazer um plano de contingência que realmente atenda um cenário ali de rompimento de barragens, é importante que haja investimento, né, para que eles possam desenvolver esse tipo de trabalho e também um trabalho, também como foi citado pelo IMASU, né, de sensibilização da população que reside a jusante ali da barragem, que está na mancha de inundação, para que eles também tenham um conhecimento, né? O objetivo não é gerar pânico da população, mas que eles tenham noção de que eles estão numa área que, se houver um rompimento, pode ser atingido, né? E o que fazer com essa situação. Então, a gente usa aquele termo na Defesa Civil de segurança global da população, né? Então, é importante que a população ela participe e ela tenha conhecimento do que ocorre ali na região e saiba como agir. E isso é avaliado durante os exercícios simulados. Então, é importante que a população participe e faça os apontamentos. Na prática da confecção de planos de contingência, a Secretaria Nacional de Defesa Civil
em setembro de 2016, ela publicou uma cartilha de orientação para os municípios para que eles possam confeccionar esses planos de contingência, dando algumas orientações básicas com relações a barragens, né? Então, é importante que se atente para esse documento e que conte sempre com o apoio da Defesa Civil Estadual na questão da capacitação desses municípios e também da população para se preparar para um eventual rompimento de barragens. Então, esse seria o papel da Defesa Civil e que nós observamos ali durante os trabalhos da Força Tarefa em janeiro desse ano, lá em Corumbá. Gostaria de apontar também que nós estivemos acompanhando essa situação do rompimento da barragem lá de Brumadinho. Eu faço parte de um conselho de gestores estaduais de Defesa Civil. Então, desde a sexta-feira, nós estivemos acompanhando com eles, né, e vendo o desenrolar dos trabalhos, né? Então, assim, é importante que a gente saiba assim, que uma das forças que mais atuou ali na questão de Brumadinho foi o Corpo de Bombeiros Militar de Minas, né, e a Defesa Civil como um sistema, que ali, em alguns noticiários pôde-se observar, mas era a Defesa Civil do Estado de Minas, que estava acompanhando desde o início, e as Defesas Civis dos municípios no entorno acabaram participando e, num segundo momento, mas também na primeira semana, o próprio governo federal, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Então, a Defesa Civil trabalha de forma sistêmica e conta com a participação de todas as entidades, né, trabalhando tanto na gestão de risco como na gestão de desastre. Secretário, muito obrigado, Coronel Catarinelli. Secretário, gostaria de fazer alguma... Só para adicionar aqui, eu gostaria só de destacar aqui essa resolução número 4 da Agência Nacional de Mineração. Essa resolução ela estabelece o seguinte: fica proibida a utilização do método de construção ou alteamento de barragem de mineração, denominada a montante, como o Webley aqui explicou, em todo o território nacional. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem importante. Isso foi publicado dia 15 de fevereiro, onde estão proibidos, então, a utilização desse método de construção de alteamento de barragens de mineração denominada montante. Aí tem um cronograma de como é que se faz o descomissionamento disso e tal, tem toda a estrutura. E uma outra informação importante, que na zona de autossalvamento, como foi bem apresentado aqui, fica proibido qualquer tipo de situação de finalidade de convivência, alimentação, saúde, recreação. Então, qualquer questão ajusante de qualquer tipo de barragem, isso é importante destacar. Não é mais só na questão do alteamento montante. Qualquer tipo de barragem de mineração não poderá ter ajusante, né? Qualquer tipo de instalação. No caso aqui, o Webley mencionou, por exemplo, na Vale nós temos um viveiro. Vamos dar um exemplo claro. Nós temos um viveiro. Esse viveiro ele tem que ser retirado agora a jusante. Ele não poderá mais permanecer. Então, eles têm que apresentar um plano, tem as datas aqui, para fazer isso. Então, acho que são duas questões importantes. Primeiro, a proibição das barragens e a outra, aquelas que têm outras características na área de autossalvamento, que é esses 8, 10 quilômetros apresentados, você não tem nenhum tipo de estrutura da empresa, como era o caso de Brumadinho, que tinha refeitórios e tal, ou retirar qualquer tipo de situação. Volto a falar, no caso da Vale existe um viveiro, que eles já estão fazendo uma programação para que seja retirado. Era só essa complementação, deputado. Obrigado. Nós vamos abrir para os participantes da reunião que quiserem se manifestar. A doutora Gisele já pediu a palavra. Antes disso, secretário, a título de esclarecimento, nós temos aqui uma resolução que proíbe, a construção de novas barragens. Isso. No caso das barragens que estão hoje ativas, existe alguma determinação em termos de desativação dessas barragens? Sim, existe. Elas não podem ser ampliadas, então até o pedido ali que o Webley bem mencionou, que já tinha no IBAMA um pedido de ampliação, ele não será concedido, e existe um prazo de 5 anos para você fazer o descomissionamento, quer dizer, você fazer o fechamento e a não utilização dessas barragens. E aí tem que ser apresentado um plano, tem as datas para se apresentar um plano do descomissionamento, quer dizer, desativa, paralisa, continua, obviamente, o monitoramento e faz o descomissionamento dessas barragens. Certo. Doutora Gisele,
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de primeiro agradecer ao deputado Pedro Kemp pela sensibilidade em convocar a nossa população para discutir esse tema que é tão preocupante, né? Até porque nós temos aqui uma riqueza, né? Um patrimônio da humanidade, que é o Pantanal sul-mato-grossense, e um possível acidente com essas barragens que foram aqui mencionadas, sem dúvida alguma que comprometeriam irremediavelmente, né, o nosso meio ambiente pantaneiro. Então, gostaria de parabenizá-lo, deputado, pelo compromisso, né, conosco, sociedade civil, ao convocar essa reunião de, assim, tão grandes resultados, eu espero que ela traga para todos nós. E parabenizar também o Dr. Ricardo Éboli, porque a primeira pergunta que nós, população, fazemos, né, é justamente, né, quem é que vai nos proteger? E percebemos que o IMASU já adotou, né, as suas providências no sentido de ir até o local das barragens, né, fazer um levantamento, conversar com os técnicos, e isso nos tranquiliza bastante. Agora, minha pergunta vai para o secretário de Meio Ambiente. Eu gostaria de saber o seguinte, secretário. Na questão de Brumadinho, nós percebemos que houve assim, uma falha, né, em relação às auditorias que são realizadas, pelo fato de que as influências das empresas, né, no sentido de pressionar os técnicos para darem resultados que não são resultados verdadeiros, né? Ontem mesmo a imprensa exibiu a reportagem, né, de alguns técnicos que disseram que foram pressionados a dizer que estava tudo bem quando não estava tudo bem. Então, eu gostaria de saber se há alguma previsão da Secretaria de Meio Ambiente em termos de estar custeando uma auditoria paga pelo Estado, com técnicos independentes das empresas, né, e que possam, então, nos dar uma segurança, né, de que realmente essas barragens estão em condições aptas para garantir, né, que a gente não faça do nosso Pantanal aí Brumadinho. E a minha pergunta, ela acontece porque, assim, se realmente, a gente sabe que todo engenheiro, todo técnico, todo geólogo, quando ele vai fazer um trabalho, ele recolhe a RT, ele tem uma responsabilidade técnica, né? Então, no mundo inteiro, esses automonitoramentos funcionam, né? Mas, infelizmente, uma sociedade doente, né, ela produz situações como essa, desses laudos assinados por técnicos que receberam milhões, né, para fazerem laudos falsos, e hoje aí estão as vidas humanas e o meio ambiente comprometido. E a minha pergunta, ela vem também pelo fato de que eu sou aluna do programa de pós-doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp Agrárias, onde, recentemente, agora no final de 2018, uma professora pesquisadora, a professora Choia Fina, que é professora da Universidade Federal, né, advogada por formação e leciona em Corumbá. E o objeto de estudo dela foi exatamente a mineração, né, lá no município de Corumbá. E essa professora, no seu trabalho de doutorado, ela chegou a uma conclusão de que não há, né, um planejamento a médio e longo prazo em relação aos resultados que a mineração vai trazer, né, para o município de Corumbá, para a região de Corumbá, né? Então, vai haver um momento em que essa atividade de mineração ela vai se encerrar, né? E aí, né? Que vai ser dessas barragens, né? A longo prazo, o que está previsto, né? Então, assim, o Dr. Ricardo Éboli expôs muito bem a questão dos custos, né, para você manter uma barragem, algo realmente assim bastante dispendioso. Então, assim, o que a Secretaria de Meio Ambiente está pensando em termos de longo prazo, né, para essa situação? E, por último, assim, para encerrar realmente, eu gostaria de saber se foi convidada para essa reunião a agência de mineração antigo da MPM, né? Se não foi, eu gostaria de sugerir, né, para os próximos debates. Acho que é muito importante a participação da agência. Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Bom, o primeiro ponto, nós no Estado nós não temos a previsão de contratação de uma empresa para fazer uma avaliação, vamos chamar um laudo público independente. E por que nós não o temos? Porque dentro da coisa, a primeira questão que você colocou é fundamental. Independente dos atos que venham a ser comprovados e que nós assistimos ontem no Fantástico em relação à atitude dos dirigentes, das empresas, o que, na verdade, tanto Mariana como o Brumadinho mostrou que os protocolos atualmente existentes não são suficientes para dar segurança às barragens. Eu acho que esse é o ponto fundamental, que existe a clareza hoje, do ponto de vista técnico, dos órgãos ambientais, que nós temos que alterar o protocolo. Eu acho que essa é uma... Acho que esse é o primeiro ponto, quer dizer, nós temos que ampliar o protocolo, né? Então, a questão do, como você colocou, a questão do autocontrole é uma medida importante, porque você tem sistemas para avaliar isso, então o protocolo está mudando. Acho que a Agência Nacional ela já transferiu essa questão do protocolo. A outra questão é que a própria Agência Nacional definiu uma fiscalização específica nas barragens de mineração. E eles já começaram a fazer isso. Então, a Agência Nacional de Mineração está fazendo, com os seus técnicos e com consultores ad hoc, fazendo uma avaliação específica já em novos parâmetros para que eles possam dar as garantias que nós precisamos do não rompimento. Acho que esse é um outro ponto fundamental. O próprio Ministério Público Federal também dentro desse ordenamento, fez uma série de recomendações, depois desse acompanhamento da Força Tarefa, uma série de acompanhamentos para que se faça uma mudança de protocolo e aferições adicionais em relação a isso. Acho que esse é um ponto fundamental para que a gente dê a garantia. A outra questão, eu não conheço o estudo da professora, da qual foi citado, mas veja o seguinte, a mineração hoje, no município de Corumbá, ela tem uma importância econômica, sobre o ponto de vista do município, importantíssima, inclusive sobre o ponto de vista do pagamento da taxa de mineração, que vai tanto para o município de Ladário como de Corumbá. Então, ela tem e além da questão dos empregos que ela gera no município. Então, ela tem uma participação econômica extremamente importante no município de Corumbá. Esse é um ponto fundamental. A questão é olhar o longo prazo, quer dizer, no longo prazo, daqui, me parece que as reservas lá são mais 100 anos provadas, alguma coisa assim, né? Nós temos uma reserva provada, tanto de minério de ferro como minério de manganês, e lembrando o seguinte, a tendência no município, acredito eu, é que nós já chegamos a exportar 5 milhões de toneladas de minério de ferro. No ano passado foram exportados 3,5 milhões. Anos anteriores chegou a 2,5 milhões. Então, nós, na verdade, estamos explorando hoje praticamente 60% da capacidade que nós já chegamos a explorar por uma condição de mercado. Quer dizer, a questão hoje, por que não se explora mais? Uma questão só de queda do minério de ferro no mercado internacional. Mas, provavelmente, em função dos problemas em Minas, a Vale deve, isso é uma hipótese minha, não é uma confirmação da Vale, acredito que deva-se aumentar a exportação de minério de ferro a partir de Corumbá, e retornando aos padrões que nós já tivemos de 5 milhões de toneladas de exportação, e dado o teor também, tanto do minério de ferro como minério de manganês, que são ditos aí no mercado como de altíssima qualidade. O que nós pensamos para frente? Primeiro, acho que a Agência Nacional de Mineração tomou medidas extremamente salutares aqui e foram importantes para a desativação. A segunda discussão que nós estamos fazendo no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, e inclusive com o IBAMA, por que não alterar o método de industrialização para métodos a seco? Que já seria o método a seco, ele não tem a utilização dessas barragens, você não utiliza a água, consequentemente, você não tem o barramento. Então, essa é a discussão que nós estamos fazendo, e vamos avaliar, inclusive, se caso a gente não faça alguma resolução local de determinar isso. Nós estamos discutindo isso tecnicamente, né? Porque é custo, mas nós temos que avaliar, obviamente, a questão do meio ambiente e a questão da segurança, né? Então, se transformar isso para outro método que já é conhecido, que já é dominado, não é uma coisa ainda a ser pesquisada. Então, a gente pode vir a fazer uma determinação que no estado de Mato Grosso do Sul, se faça o método a seco e isso implicaria, obviamente, novos investimentos. Então, o olhar que nós temos na mineração, a gente considera uma atividade importante do seu ponto de vista econômico, né? Pode ainda vir com uma agregação de valor substancial ainda para frente, né? De termos de potencial, ajudando essa região, ajudando o município de Corumbá. Agora, para o futuro, o que nós sempre destacamos para Corumbá? Nós temos o Pantanal todo, que tem que ser preservado, e o grande potencial de Corumbá vai ter na capacidade dele absorver turista. Eu acho que daí nós temos que preservar o meio ambiente para ter o turismo. Nós temos uma pecuária hoje tradicional, sustentável, inclusive temos um programa, Pedro Kemp, específico de carne sustentável do Pantanal e orgânica, que é um programa que tem dado muito certo de você valorizar o produto pantaneiro, mas o fundamental é que a gente preserve exatamente a biodiversidade desse bioma. Eu acho que esse é o ponto fundamental de todas as nossas ações, seja na mineração ou em outra atividade.
Próximo inscrito, Douglas Ramos. É o microfone. Repetindo as palavras, fazendo minhas as palavras da doutora Gisele em relação à atitude do deputado Pedro Kemp, que não é a primeira vez, é um dos representantes aqui na Assembleia Legislativa que mais compromisso demonstra ter com a questão do meio ambiente. Ficam os nossos agradecimentos ao deputado. E a minha pergunta é para o senhor... Desculpe, não enxergo muito bem. Para o senhor Ricardo, diretor-presidente da IMASU. Senhor Ricardo, é o seguinte, foi dito aqui que em caso de rompimento de uma dessas barragens, esses dejetos, né, poderia atingir até 10 quilômetros. E foi dito também que abaixo dessas barragens só existe propriedades rurais, e propriedades rurais, evidentemente, têm pessoas morando e trabalhando, né? A pergunta é a seguinte: existe algum levantamento de quantas propriedades rurais poderiam ser atingidas em caso de um acidente, de um rompimento dessa? E de quantas pessoas existe qualquer coisa nesse sentido? Porque propriedade rural, ela pode ser extensa, pode ser menor, pode ser chácara, sítio, fazendas, né? E, enfim, e é ao longo de 10 quilômetros ou mais. Quantas... O que eu quero saber é isso, se existe algum levantamento nesse sentido. Existe, sim, um levantamento feito pelas empresas, há todo um mapeamento nesse sentido, né? Esses dados a Defesa Civil de Corumbá tem, eu não sei se o Catarinelli também recebeu esses dados aqui, mas existe. Catarinelli, você quer complementar isso? Então, quando a gente fala do plano de ação de emergência, né, quando há obrigatoriedade, é porque eles fizeram um levantamento pós-barragem, né, a jusante, fizeram aquela mancha de inundação que, se eu for associar o conceito com os conceitos de defesa civil, seria uma área de risco, né? E aí identificado estruturas. Então, assim, as 3 barragens que possuem o plano de ação de emergência, que seria as 2 barragens da Vale e a barragem sul da Vetorial, elas que apresentaram o plano de ação de emergência, elas possuem estruturas a jusante da sua barragem, e isso foi identificado na mancha de inundação. Então, nessas aí tem a estrutura. O que a gente acompanhou lá, conversando com a Defesa Civil do município, é que eles já têm acompanhado e estão em processo de confecção do plano de contingências do município, né? Então, ele já tem se aproximado da população. Até friso que ano passado, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro, a empresa Vale fez um simulado, um exercício simulado. 28 de novembro, né, fez um exercício simulado, onde a Defesa Civil do município e do Estado, nós participamos para ver essa dinâmica, né, de comunicação com a população no caso de um rompimento de barragens. O senhor teria mais ou menos o número de pessoas que poderia ser atingido, coronel? Olha, é que eu não estou com plano aqui de ação deles, né? Mas no entorno de umas 200 pessoas, né? Eu não vou afirmar isso, porque isso ficou muito específico da Defesa Civil de Corumbá. Mas eles vêm visitando periodicamente essas localidades. O que eu me lembro bem durante a nossa força-tarefa lá era a preocupação com os 2 balneários aos finais de semana. O balneário do Lago Azul e o balneário do Menque e do Iracema, né? Porque
são balneários que são às margens do córrego Piraputangas, e esse córrego ele seria atingido na sua totalidade. E aí, no caso dos balneários... Nesse caso, além dos moradores e trabalhadores rurais que são fixados ali na terra, ainda teria... Essa população. Essa população população estaria no balneário no final flutuante. no final de semana. Isso. Essa foi um dos apontamentos durante as reuniões lá que praticamente todos os órgãos fizeram com as mineradoras, né? Para que a importância de um trabalho de sensibilização dessa população flutuante que eventualmente possa estar ali no local. Eu vou de antemão pedir licença, que eu vou ter que me retirar, porque eu vou participar do velório da professora Sol, que foi assassinada barbaramente em Corumbá agora no sábado, né? Foi vítima de feminicídio. Então, nós estamos convocando as mulheres para estarem de preto, fita rosa, no velório, e agora às 11 horas vamos fazer uma manifestação. Mas eu gostaria de deixar, deputado, como uma proposta de encaminhamento dessa reunião de trabalho, né, que haja uma força-tarefa para que seja providenciada uma auditoria, né, independente, né? Eu acho que poderia ser feita uma parceria entre Estado, a Agência de Mineração, a Agência Nacional de Águas. Acho que a gente poderia buscar parceiros, né, Ministério do Meio Ambiente e os fundos também, os fundos públicos, né, nacionais, internacionais, e as ONGs, WWF, que tem feito um trabalho fantástico em relação ao levantamento do desmatamento, né, aqui na bacia do Alto Paraguai e bacia do Paraná. Então, eu creio que a gente poderia aproveitar esse momento para unir forças, né, e termos um trabalho nosso, né, que possa nos dar uma tranquilidade, né, de que não há influências, interesses econômicos, né, que possam estar sendo colocados acima dos interesses do meio ambiente e dos interesses da população. Muito obrigada. Queria agradecer a contribuição da doutora Gisele, também do Douglas, e dizer, eu ia justamente colocar agora no final da reunião uma sugestão do secretário que nós solicitássemos da Agência Nacional de Mineração, que é responsável, né, pela fiscalização, também relatórios de acompanhamento, de fiscalização que estão sendo feitos. E nós, nesse primeiro momento, resolvemos fazer a reunião com os órgãos do Estado, né, da área do meio ambiente, para justamente buscar conhecer quais são as providências, o que o Estado está fazendo no sentido de garantir, né, esse acompanhamento e a segurança dessas barragens. Eu acho que nós temos aqui, como resultado daquele desastre que aconteceu em Brumadinho, uma mobilização, né, dos órgãos do Estado, no sentido de já estar vigilante, também tomando as providências que competem ao Estado, né? Eu acho que logo após logo após o acidente, o Estado começou a se mexer e fazer algumas ações nesse sentido. Agora, como a Agência Nacional é responsável pela fiscalização das barragens, né? Então, no segundo momento agora, a Assembleia Legislativa vai solicitar da Agência Nacional também essas informações. E a doutora Gisele apresentou aqui a proposta, né, de uma auditoria independente, porque ontem nós vimos na reportagem, né, do Fantástico que muitos relatórios são feitos e as pessoas falam que há segurança e depois, na verdade, se descobre que não era bem aquilo, né? Então, nós precisamos, de fato, de ter uma auditoria, uma fiscalização independente das empresas, né, que não atendam aos interesses das empresas, que possam dar realmente segurança, né, à nossa população. Então, eu acho que é uma proposta interessante que a gente pode encaminhar também no sentido de solicitar, né, do governo do Estado, envolvendo outras entidades no sentido da gente ter essa fiscalização mais independente, não é? Em todo caso, não sei se os componentes da mesa gostariam ainda de fazer mais alguma observação. Nós não temos mais nenhuma pessoa inscrita para falar, mas acho que deputado Felipe Orro, desculpa. Eu gostaria de parabenizar
o deputado Pedro Kemp pela iniciativa dessa reunião aqui, cumprimentar nosso representante da Defesa Civil, nosso secretário, nosso presidente do IMASU e todos aqui. O tema é importante. As barragens ficam num local estrategicamente de preservação ambiental e de alto risco de contaminação, que é o Pantanal. E a água se liga a diversas regiões, o que não nos dá condições efetivamente claras de saber até que ponto poderia prejudicar o nosso ecossistema pantaneiro. Poderia ser muito maior do que o mais pessimista imagina. Então, há que ter realmente mais do que a total segurança das pessoas, dos moradores que têm aqueles sítios lá e moradores ao redor das barragens, há que ter a total segurança ambiental também, para que nós não tenhamos... eu até disse, né, Ricardo, quando nós estivemos em Corumbá, no mês de janeiro, eu estive lá mesmo no recesso, nós fomos juntos para acompanhar isso, em função de sermos da Comissão de Meio Ambiente também, como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, e continuo nesse novo mandato que iniciou em 1º de fevereiro também como vice-presidente. O risco zero, né? Nós queremos um risco zero de contaminação. Sentimos a boa vontade das mineradoras, claro, ninguém teria a mínima vontade de ter acontecido esse desastre, mas nós podemos tomar essas medidas todas. E eu gostaria, Jaime, de cumprimentar aqui o Ricardo Eberlin, na pessoa dele, você e toda a secretaria, por prontamente se dispor a ir lá, a Corumbá, mesmo não sendo uma obrigação do órgão ambiental estadual, mas prontamente discutiu com todas as mineradoras. Foram 2 dias de visitas e reuniões para podermos ter e o Estado se preocupar em colaborar, em contribuir com isso. E a sociedade organizada, as pessoas preocupadas com isso, não é, deputado Pedro Kemp, estão imbuídas de ajudar a solucionar esse problema. A Defesa Civil com a parte dela, os órgãos ambientais estaduais, e temos as outras barragens, etc. Mas eu gostaria de dizer que a riqueza de Corumbá precisa ser explorada, mas nós precisamos ter um risco zero de contaminação do nosso Pantanal. E a segurança das pessoas, eu acho que não tem como ficar a gente a 15 minutos dali ou 20 minutos, mesmo que tenha todo o sistema de celular, etc. Um está tomando banho, um está de idade, tem que ter risco zero. Eu acho que as pessoas, efetivamente, têm que ser desapropriadas pela mineradora. Compra aquelas áreas mais próximas, pelo menos mais próximas. A pessoa tem que ter, né, no mínimo ali, 1h30 ali, de risco, né? Mas finalizo aqui minhas palavras, cumprimentando e parabenizando a todos e agradecendo essa importante reunião, que nós tenhamos efetivamente a cobrança para que no futuro nós tenhamos a felicidade de podermos, em dias como esse, ter nos preocupado e não deixar nada acontecer de errado aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Deputado, sem querer ser chato e já sendo, só para encerrar, eu lembrei de mais um detalhe. Opa. É que todos nós sabemos que o Pantanal é uma grande planície e cheia ali dos corichos, né? Corichos, que são aqueles lagos e coisa. Então, tudo que acontece ali, inexoravelmente, acaba no Rio Paraguai, porque é a bacia do Rio Paraguai, né? E tudo que é plano tende-se a espalhar, ele não vai ficar localizado. Além do risco do rompimento, né? O risco existe. Tanto existe que nós tivemos dois exemplos aí recentemente, né? Em menos de 3 anos. Né? Além do risco do rompimento da barragem, também foi dito aqui que existe um grande número de dejetos, né?
com alta toxicidade que está desativado. Está lá, parado. E foi dito, bom, parece que tem as vazantes lá de água e tal, em caso de chuvas, né, em chuvas intensas ou coisa. Mas para essa grande quantidade de dejeto, isso paralelamente ao risco o possível risco do rompimento de barragem, tá? Esses dejetos que estão depositados, né? Se Deus o livre ocorre alguma coisa, não sei, um rompimento, uma inundação, coisa, que não vai espalhar pelo Pantanal afora e vai acabar inexoravelmente no Rio Paraná, no Rio Paraguai, né? Porque foi dito que tem um córrego, né, que seria inundado. Esse córrego não deságua diretamente no Rio Paraguai, mas deságua em outro que vai para o Rio Paraguai, porque ali é a bacia do Rio Paraguai. Tudo que cair vai para o Rio Paraguai. Então, nós nos preocupamos até aqui, como muito bem disse o deputado Felipe Ô, né, com a questão das barragens. Mas e o que fazer com essas toneladas e toneladas e toneladas de dejetos de alta toxicidade que estão lá? Estão oferecendo risco? Como que é isso? O que pode se fazer? Ricardo, gostaria que você fizesse algum comentário sobre essa fala do Douglas e aproveitar e passar uma última pergunta aqui, que foi encaminhada pela Débora Silva. Ela diz o seguinte: foi dito que em caso de rompimento, os rejeitos atingiriam o rio Piraputanga, né? Existe algum planejamento de como controlar esses rejeitos para que eles não desçam rio abaixo até desaguar nas bacias próximas, mais ou menos nessa linha que o Douglas acabou de falar? Ok. Eu vou começar de jusante para montante a resposta. Então, vou começar pela Débora. Foi conversado durante essa força-tarefa a possibilidade de se construir dissipadores de energia ao longo do trajeto dessa mancha de inundação. Seriam obras de concreto em que evitaria essa velocidade e também essa quantidade desses rejeitos de minério de chegarem lá na frente. Isso é uma situação que está sendo estudada, né? A gente já viu em outros países que existe esse tipo de contenção. O córrego Piraputangas seria o córrego nessas barragens de Gregório e na barragem de Monjolinho, que seriam extremamente afetados. Os danos ambientais seriam irreversíveis, né? Pelo menos por umas 2, 3 gerações. A gente sabe que o planeta Terra tem 7 bilhões de anos, então, em falar em 5 mil anos para um planeta, praticamente é falar da idade infantil do planeta. Quanto à questão dos rejeitos de minério que estão sendo depositados ao longo dos anos, existe um estudo, eu não conheço esse estudo, que baseou o Ministério Público lá da cidade de Corumbá em não permitir a doação por parte das mineradoras para o uso na construção civil e no recapeamento de estradas de cascalho, porque nós temos hoje no estado um grande problema, que é a extração de cascalho para a manutenção das estradas vicinais. Isso, em todas as regiões do estado, há uma deficiência desse material para não só a manutenção, mas também para fazer a base das nossas rodovias. Eu acho que convém aprofundar muito esse estudo, né, para identificar em que nível é essa toxicidade, né? Porque o processo de
beneficiamento do minério de ferro em Corumbá, ele é apenas com a água, não usa aditivos químicos que seriam metais pesados que contaminariam os recursos hídricos, né? Então, seria basicamente a gente aprofundar essa linha de estudo para ver que nível de toxicidade isso, porque cada vez que você produz uma tonelada de minério limpo, você tem lá 20% aproximadamente desse rejeito sendo empilhado. Então, você acaba tendo um impacto ambiental que seria até visual, né? Como foi mostrado na fotografia. Eu acho que tem que ter, né, um aprofundamento para que haja um estudo de aproveitamento nisso aí. Não pode fazer uma exploração e ficar esses rejeitos sem nenhuma utilidade. Acho que não é acho pouco inteligente por parte da ciência e da pesquisa não aprofundar nesse assunto. Então, eu penso que a nossa reunião cumpriu, né, com seu objetivo. Nesse primeiro momento, nós vamos dar continuidade depois a outros encaminhamentos, como nós dissemos aqui, junto à Agência Nacional de Mineração. E, com certeza, a Assembleia Legislativa vai continuar acompanhando as ações do governo do Estado e também de outros órgãos para que nós possamos estar sempre vigilantes em relação a essas barragens aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de agradecer muito ao secretário Jaime Verruc por ter atendido o nosso convite, parabenizar a secretaria também pelas ações, pelos encaminhamentos que estão sendo feitos, e ao Ricardo Éboli, diretor-presidente do IMASUL, pelas exposições, pelos esclarecimentos que foram feitos aqui. Também Coronel Catarinelli, que teve que sair correndo porque tem uma entrevista agora na TVE. E agradeço a presença... Oi? Que bom que não é uma emergência que ele saiu para dar entrevista. Ainda bem que não é nenhuma emergência, né? Só uma entrevista. E agradecer também a presença e a participação aqui do nosso colega deputado Felipe Orro. Agradeço imensamente também a presença de todos que vieram aqui participar, doutor Douglas, doutora Gisele, teve que sair, mas sempre com a participação efetiva, através dos questionamentos, né, das sugestões que foram feitas. Então, nós encerramos a nossa reunião, agradecendo a presença de todos e, na medida que nós tivermos outros encaminhamentos e informações, nós estaremos divulgando aqui nas sessões plenárias e através dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.